Espaço 360, papo com informação. Olha, se você gosta de conteúdo, você está no lugar certo. Hoje eu tenho aqui um convidado especial que fala sobre beleza, se bem que não é bem a minha natureza, né? Mas, enfim, nós traremos um assunto que trata saúde, qualidade de vida e estilo também, né? O doutor disse que vai me ajudar ali, né? Bora. Podcast Espaço 360, aqui numa parceria com o Blick Studio. Se você quer ter aí o seu podcast, se você pretende ter aí o seu programa, gravar as suas aulas, Blick Studio é a nossa indicação, tá aí, ó, para você poder acompanhar também. Bom, o nosso entrevistado hoje é o Dr. Robson Oliveira, tá? Ele tem uma carreira inspiradora, biomédico imaginologista. Eu ia falar já imunologista, mas é imaginologista. Pós-graduado em estética avançada, operador logístico, ajudante técnico, começou também a sua carreira e tem dentro do seu currículo técnico em radiologia, é especialista em toxina botulínica e preenchedores. Então, não perca esse bate-papo porque está muito gostoso e nós vamos conhecer agora ele, Dr. Robson Oliveira. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite prontamente, já aqui no Espaço 360. Seja bem-vindo. Obrigado, Sandro. Bom dia pessoal que está nos acompanhando. Eu que agradeço aí a oportunidade, eu agradeço ao Espaço 360. E você comentando assim por cima, vê até um filmezinho assim, né, da trajetória, né? Operador logístico, técnico de radiologia, biomédico, realmente muita água rolou por debaixo da ponte aí. É uma carreira, né? É um tempo, como fala, o conhecimento, né? Todo adquirido e agora se tornou esse exímio profissional, né? Excelente profissional. Agora, antes de falarmos de toda essa parte de parte técnica, a parte também de graduação e também técnica, gostaria que você contasse a sua história. Nascido e criado aonde? Estudou aonde? A sua infância? Ó, eu nasci aqui em Osasco, precisamente ali no Vila Holanda, na rua da Padaria Três Corações, uma padaria muito famosa, né? E, assim, não tive uma infância nada fácil, bem difícil. Perdi pai com 3 anos de idade, depois perdi meu padrasto aos 10, que eu considero como meu pai. Aos 13 perdi minha irmã. Aos 14, aí eu precisei ir morar longe da minha mãe, fiquei 1 ano e 8 meses fora, fui morar no Rio de Janeiro. Fiquei morando com tia e primo. E quando eu voltei a vou morar com a minha mãe, esse meu primo veio a falecer também. Então, assim, foi uma infância bem dura para mim, muito dura. E, assim, não tive... Eu até brinco, assim, eu falo, eu comecei tudo um pouco mais tarde do que todo mundo, né? Aí, conheci uma galera da cultura hip hop, comecei a dançar break. E aí, toda a minha energia foi concentrada nisso. Só que aí foi chegando uma idade, 17, 18, 19, e aí você não vai trabalhar, você não tem profissão, você vai ficar nessa. Aí a ficha caiu, né? E aí a gente começou como operador logístico, trabalhava, pra quem não sabe, é encher caminhão de roupa, de caixa, bater caixa mesmo, coisa, trabalho duro. Depois nós fomos para a parte técnica, né? Auxiliar técnico, eu ajudava uma galera na instalação de câmeras, manutenção predial, essas coisas. E aí eu pensei, poxa, eu já tô com uma 21, 22, vou procurar outra coisa para mim, que isso aqui não tá me remunerando muito legal. E na hora de preencher lá os papéis, eu ficava com vergonha na hora que vinha assim, profissão. Ali deu um choque. Eu falei, poxa, eu não tenho profissão aos 21 anos e isso nunca foi conversado comigo. O que você vai ser, o que você quer ser. A gente nunca teve esse papo. Você não vai fazer um cursinho, você não vai... Nada, essa conversa nunca passou em casa. O lema era se manter, sobreviver, né? E aí eu falei, poxa, o que eu posso fazer que eu trabalhe menos, pouco, que me dê tempo para que eu continue estudando, para recuperar o tempo perdido, me remunere bem e me aposente um pouco mais cedo, né? Procurei. Achei técnico em radiologia. Aí o pessoal falava assim, mas poxa, você vai começar, você não tem indicação, porque é uma área muito restrita, a área é saturada, porque todo mundo quer, né? Trabalhar 24 horas semanais, ganhar razoavelmente bem, né? E se aposentar cedo, quem não quer? Aí eu falei, eu vou mesmo assim. Então, nessa época eu trabalhava na Berrine como técnico, ajudante técnico, né? Então eu saía da minha casa a pé, nessa época eu estava morando com mais 2 amigos no Rushidale.
Eu saía a pé, ia até a estação de Osasco a pé, aí eu pulava a estação, ia até a Berrine, da Berrine eu andava mais 1 quilômetro até a Nelson Líbero, tá 1 quilômetro, quase 2 quilômetros andando, para começar meu trabalho de ajudante. E nessa época eu ganhava R$ 700, para pagar aluguel, pagar curso, sobreviver, não foi nada fácil. E assim esse dinheiro que eu economizava, eu ia lá, colocava de combustível numa moto que eu tinha para estudar. E não faltava um dia. Ia e voltava, ia e voltava. Eu falava assim, eu vou conseguir, vai dar certo. E tem até uma história muito interessante que, quem acredite ou não, né, eu estava sem dinheiro, aí chegou uma época que eu já estava usando o LIS do meu cartão, era R$ 500 de LIS, eu já estava usando. E aí, quando o salário batia, os juros do LIS mais o LIS, zerava meu dinheiro, eu ficava sem nada. Então, eu fazia, às vezes, uma refeição por dia, ou às vezes pulava, não fazia, né? E tinha lá R$ 5 de LIS. E eu falei para um amigo meu assim, já tava bravo, irritado, para nesse mercado aqui que eu vou comer pelo menos uma bolacha e um Danone, que eu já tô 2 dias sem comer, eu vou comer, não tô nem aí. Aí ele, não, mas a gente precisa pro serviço. Eu falei, para aqui que eu quero comer. Bolacha acho que custava R$ 1 e o Danoninho na época lá, isso eu tô falando lá de 2010, 2011, que as coisas eram mais acessíveis, né? E aí ele parou. Quando ele parou, aí eu parei perto do caixa e olhei aquelas caixas de goiabinhas assim. E quando você tá com fome, você quer comer até pedra, né? Aí eu falei assim, meu Deus, que vontade de comer isso. E eu não tenho dinheiro. Se eu só posso comprar isso. Aí eu fui olhando as caixas e percebi que tinha um volume de estranho assim. Mas não tinha ninguém no corredor. Era dinheiro. Aí eu fui até lá e falei, Deus, Senhor, me perdoa. Se isso for roubo, eu vou levar. Não tem ninguém aqui, eu vou pegar. Se eu não pegar, alguém vai pegar. Aí eu botei a mão na caixa, virei o dinheiro, coloquei no bolso, R$ 450. Aí eu fui, paguei meu LIS, consegui pagar a parcela do curso que já estava atrasado, eu iria cancelar, porque eu não tinha como continuar mais, e deu um up. Aí, na sequência, assim, a empresa veio a querer fechar, acertou todos os meus direitos, tudo certinho, graças a Deus, e aí eu consegui terminar o curso, zerar meu LIS, fazer uma compra, consegui formar, acabei entrando no hospital para fazer estágio, um hospital que eu fiquei lá 10 anos, uma década nesse hospital, e falei, quando eu chegava lá, eu falava assim, eu trabalho aqui, eu desligava o celular, eu trabalho aqui, tudo que tem que fazer, eu vou fazer. Tanto é que terminou meu estágio, 30 dias, eu fui contratado nessa empresa, fiquei lá 10 anos, e aí fui dando sequência ao que nós somos hoje. O diferente dos iguais, eu costumo dizer, né? Bem diferente. O diferente dos iguais. Você falou hip hop, eu lembrei aqui do nosso operador aqui, né? Novinho. Gosta também? Ainda bem que você teve ali as habilidades do hip hop para poder pular a estação, né? Porque muitas vezes precisa de habilidade, porque o muro é alto, né? E tem também, assim, o perigo, né, de cair, se machucar. Sim. Mas quando eu olho para você, e assim, eu vejo você contando a sua história, e realmente também assim, vai fazendo... Eu gosto de contar a história das pessoas, porque assim, antes de falar da carreira profissional, sim, a gente tem essa história de vida, né? E quando você falava, eu percebi, né? Seus olhos lacrimejaram e você teve, assim, uma recordação. Sim, principalmente porque, assim, às vezes nós somos bem egoístas com a questão de amor e pessoas, né? E você não perdeu uma, você perdeu várias, uma sequência, né? Hoje a gente tem a oportunidade, inclusive para você que tem o seu papai, a sua mamãe, né? Abrace, beije, dedique todo o carinho que você pode aos seus pais, né? A palavra de Deus, ela já diz, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. E foi exatamente o que aconteceu com o Robson. Agora, essa dos R$ 450, eu também tenho uma história para contar também. Ela é um pouquinho longa, mas é legal. Assim, foi um momento de necessidade e eu acredito nisso, que Deus, ele provê. Né? Porque ele é o dono do ouro, da prata. Eu falei, né? Tá lá, Deus, só pode ser um sinal e eu tô muito necessitado, eu vou levar. E aconteceu, que legal. Bom, eu acho importante hoje, nós trabalhamos muito com essa coisa do padrão, da beleza, né? E como é que você chegou nessa área agora? Porque hoje você é um profissional, né? Um biomédico renomado, né? Inclusive, Sueli, muito obrigado, viu, por ter apresentado esse cara maravilhoso. Me permita chamar de cara, porque assim, fique à vontade, essa pessoa maravilhosa, né, que está aqui hoje junto com a gente para passar o seu conhecimento,
para você que precisa aí de qualidade de vida, inclusive nós conversávamos um pouco, ele já me deu algumas instruções também, porque recentemente com o diabetes eu tive uma pitose palpebral no olho esquerdo e agora retomando a qualidade de vida, né? Pensando na alimentação depois que acontece, recebendo também orientações de profissionais como o Dr. Robson. Dr. Robson, é importante nós ressaltarmos aqui qualidade de vida e padrão estético combinam? 100%, 100%. A gente costuma brincar e dizer assim que na estética a gente toma, passa e aplica, né? São um compilado muito bom, porque se você ficar fazendo apenas uma coisa, exemplo, a pessoa vai no consultório e fala assim, eu quero perder gordurinha. Eu vou lá, aplico os ativos lipolíticos, né, que o pessoal conhece muito como enzimas, eu vou lá e aplico e o cara fica sentado. Não vai rolar. Precisa da parte dele também. Então, faz todo sentido. É importante, né? Qualidade de vida. Eu mesmo agora estou retomando, já ativei a magrela, né? Agora, porque assim, eu não gosto muito de academia. Eu confesso que durante um bom tempo da minha vida, eu fui militar das Forças Armadas, confesso que um bom tempo da minha vida eu me dediquei às questões físicas, mas agora me tornei bem sedentário. Mas, e falando um pouco da questão do padrão, da estética, né, do que as pessoas procuram hoje, de transformação no seu corpo, na sua face, enfim, o que você pode passar para a gente de conhecimento? Antes de eu dar essas dicas, falar um pouco sobre isso, você perguntou como eu cheguei até isso, né? Isso, verdade. Eu estava lá já no hospital como técnico de radiologia e comecei a executar determinados exames de alta complexidade. Porém, eu era apenas um técnico, né? E como que eu ia falar para as pessoas que eram mais velhas do que eu? Olha, faça assim, faça assado, assim tá dando mais certo. Olha, isso é feito por conta disso. Então, eu sou uma pessoa eternamente inconformada. Inconformada. Ingrato nunca. Eu sou satisfeito com tudo que eu tenho até hoje. Só de estar vivo, quando eu acordo, eu já agradeço. Poxa, muito obrigado por ter devolvido o meu ser, poder abrir os olhos e ver o que a gente vê todos os dias, né? Mas, assim, eu sou inconformado. Exemplo, se eu atender você, você pode ter saído daqui maravilhado, mas eu paro e reflito. Falo assim, o que eu poderia ter feito de melhor com o Sandro? O que eu poderia ter entregado para ele de melhor? Então, a cada exame que eu fazia, eu falava assim, poxa, com a demanda tão alta, fazendo mais de 100, 180 pacientes por dia, uma hora eu parava e falava assim, em que ponto eu pequei aqui? Poderia ter sido um pouquinho mais gentil, porque eu sou meio acelerado. Então, quando você tem essa característica, você acaba atropelando algumas coisas, né? Então, eu comecei a perceber que eu estava realizando alguns exames que as pessoas que tinham mais tempo de casa do que eu não sabiam me explicar. Eu executava, mas também não entendia muito a parte teórica. Aí eu falei assim, poxa, eu preciso ir buscar algo mais. O que eu posso fazer dentro da área da saúde que vai complementar a minha trajetória? Aí pesquisei e o que estava acessível ao meu alcance era a biomedicina. E aí descobri um leque vasto, né? A biomedicina tem mais de 30 áreas de atuação, tem mais de 30 habilitações. 30 áreas? Muito mais. E a sua especialidade hoje? Eu sou imaginologista, né? Que você ia falar imunologista. Até trava, é um trava-língua. Você fez pegadinha. 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 A gente trabalha com imagens, né? Então, raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom, a gente consegue interpretar, né? Não a fundo, porque aí a ultrassonografia ficou com os médicos, mas a gente consegue entender um pouquinho, né? Aí eu falei, poxa, vai se encaixar muito bem. Eu sou técnico em radiologia, tem a área da imaginologia, como biomédico, já é um curso superior, já é um bacharel. Com certeza, meu conhecimento vai aumentar. E chegando na faculdade, o pessoal falava assim, como você já é técnico, você pode pular a parte da imagem. Eu falava, não, é a parte mais que eu tô mais... eu quero ver essa parte. É a parte que eu acho que eu peco ainda, é a parte teórica. Porque executar, eu executo todos os dias, mas eu queria saber por que eu tô executando X coisas. E aí foi. Aí chegou uma época que a gente entrou, todo mundo vai lembrar da pandemia, e eu não estava conseguindo estágio para finalizar o bacharel. Aí eu falei assim, poxa, o que eu preciso para eu habilitar em imagem? Aí a faculdade falou assim, pede para o hospital só assinar, falar assim, você trabalha aqui, carimba e acabou. Você traz a sua habilitação de técnico de radiologia, fechou. O hospital, o RH disse assim, a gente não assina nada para ninguém.
Eu falei, não, mas não é estágio. É só um comprovante que eu trabalho aqui. Não, a gente não faz isso. Você tem que procurar, ou seja, se vira. Isso foi uma coisa que me deixou muito chateado. Se você tem um corpo de 32 técnicos de radiologia e você vai ter um ou dois que vai ter um bacharel, que vai ser um biomédico, isso vai agregar muito no teu Nossa. negócio, na tua equipe. Sim. Pode ser um replicante de novas técnicas, novos conhecimentos. E eles não quiseram. Então, eu dei meu jeito, dei meus pulos naquela coisa toda da pandemia. Consegui com um amigo. Muito obrigado aí por ter assinado para mim. E falei, poxa, isso não é para mim, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. E aí eu falei, então, eu vou fazer uma pós-graduação. Dentro do que eu já vivia, questões de imagem, conhecimento anatômico, fisiologia, não sei se é uma coisa boa ou ruim, ser perfeccionista demais, ser detalhista demais, vou para estética. Aí todo mundo estética, eu falei, vou para estética. Tentei me inscrever na pós-graduação, fiquei 1 ano sem conseguir turma. Depois que eu fazendo contato 1 ano direto, a mulher falou assim, em janeiro a gente vai abrir uma turma, você vai estar lá. Eu falei, maravilha. Chegou em janeiro, eu falei, e aí, minha vaga? Ai, me perdoa, esqueci de colocar teu nome. Meu Deus. Esperei mais 6 meses. Fiz mais 1 ano de pós-graduação. E aí comecei. Deu o start na minha jornada. Paciência é uma coisa que você tem, assim, também, já intrínseco no seu... Eu acho que é para eu aprender a ter. Né? Porque até para quem trabalha com essa questão de procedimento estético, né? Detalhe, né? Principalmente para você que trabalha a questão de olho, face, né? Você tem que ser detalhista, porque eu vi, assistir... Inclusive, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter a oportunidade, você vai ter a oportunidade de ver também o Dr. Robson fazendo o procedimento, tá? Essa é a oportunidade, né? Hoje eu quero perguntar para ele, as mulheres, né? Mulheres, né? Queremos aprender sobre as mulheres. Quando elas chegam no seu consultório, né? Se pudessem, né? E tivessem, era a transformação completa. Mas o que elas mais pedem para você? O rosto, né? O rosto é o cartão de visita. Porque, assim, se você tá um pouquinho acima do peso, que nem hoje tá um tempo frio, você coloca uma roupa mais, né? Você fica elegante, você esconde muita coisa. Mas a face não tem jeito, né? Aliás, obrigado, doutor. Você me chamou de elegante. Obrigado. Hoje elegante, o homem chegou aqui na estica. Vocês não podem sentir, mas tá num perfume aqui, tá chique. Doutora Sueli que patrocinou, viu? Doutora, um beijo pra doutora Sueli, doutora Tatiana Jackson, aí o meu departamento jurídico fazem toda a diferença no meu trabalho também. Obrigado, viu? Obrigado vocês. É importante. Bom, vamos lá. Aí elas pedem, né? Vem pro rosto. Doutor, essas rugas. Eles reclamam muito da ruga da testa, canto dos olhos e bigode chinês e lábio, né? Então a gente começa a... Eu não chego e falo assim, tá bom, vamos fazer. Eu falo para ela, ó, isso aí, o que está acontecendo, é isso. É um padrão muscular, são rugas dinâmicas, né, que a gente chama, são essas rugas de movimento. Se você continuar fazendo esse padrão de ruga por muito tempo, você vai criar rugas estáticas. Eu até devo ter algumas aqui, ó. Eu tenho bastante. São essas ruguinhas que mesmo você relaxado, ó, acho que o pessoal de casa vai conseguir ver. Eu relaxado, você tem essas fraturas dérmicas, né? Porque de tanto fazer. Na minha época lá, eu não tinha esse conhecimento de fazer uma toxina botulina, que é o famoso Botox, pra gente relaxar isso daí e não acontecer isso. Então, eu vou explicando. Se você continuar fazendo isso, você vai ter essa consequência. Se você utilizar o Botox, você vai ter esse benefício. O bigode chinês. O pessoal, eu quero preencher. Eu explico que eu não gosto de preencher essa área direto, porque isso é uma fisiologia do envelhecimento, né? A gente vai envelhecendo, a gente perde músculo, compartimentos de gordura, a gente perde colágeno, que elastina, que dá sustentação e firmeza na pele, e a gente tem reabsorção óssea. A gente vai envelhecendo, o osso ele vai sendo absorvido, isso é normal. E aí, os compartimentos de gorduras profundo, ele vai diminuindo e o que está em cima ele vai derrapando. Então, quando a gente é jovem, a gente tem um triângulo invertido, né? Você olhar para uma pessoa bem jovenzinha, ela tem um triângulozinho assim nessa região. E quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando ao contrário, o triângulo vai vindo para cá. Vai ficando aquelas bolsas aqui assim, e aqui vai ficando mais fino e vai caindo tudo. Então,
Então vai acontecendo aquela pitose, né? Aquele derretimento da face. Então eu gosto de explicar para ela como é que funciona a fisiologia do envelhecimento. E aí, nesse momento, eu aponto algumas características individuais do paciente. Porque tem paciente que tem um rosto mais ovalado, triângulo, redondo, quadrado, e aí vai. E aí a gente dá sequência a um trabalho. Então ela chega lá, eu falo, ó, embora você veio buscar isso, eu já vou te entregar aqui, ó, um tratamento de curto, médio e longo prazo. E aí a gente vai tratando isso. Porque, que nem você falou, tem que combinar coisas. Ela vai fazer um skincare em casa, ela vai melhorar a alimentação, vai fazer uma atividade física e vai fazer um tratamento estético. E aí você faz aquele compilado e você entrega melhores resultados para o paciente, sem dúvida nenhuma. É interessante. E é uma coisa que eu observo também, isso que você falou é muito importante. Muitas vezes as pessoas querem procedimento, elas querem fazer a mudança, mas elas não estão preocupadas também com o profissional, porque o que mais está acontecendo hoje, assim como em todo meio profissional, né? Em toda área, você tem os exímios profissionais, você tem os bons profissionais e você tem os péssimos profissionais. E agora os profissionais fake news. Como é que é isso? Qual é o cuidado que as pessoas têm que ter quando procuram né, um profissional para isso? Exatamente. Assim, o que eu sempre falo para os meus pacientes? Eu peço até desculpa às vezes para eles, que às vezes você percebe que ele só quer vir fazer o procedimento e ir embora. E eu gosto de explicar tecnicamente, porque eu nunca subestimo a inteligência de nenhum paciente meu. Embora eu não use 100% dos termos técnicos, porque isso aí não é obrigação nenhuma dele saber, eu tento simplificar e explicar para ele como a toxina vai agir, onde ela age, qual é o neurotransmissor que ela bloqueia, por quê, por que interfere na durabilidade. Eu vou explicando tudo. E, assim, questão dos profissionais, como são procedimentos que têm um custo um pouco mais elevado, a maioria, não todos, claro, tem profissionais muito éticos por aí, o dinheiro, né? Assim, tem gente que fala assim, eu quero deixar a boca desse tamanho. No meu consultório, ela não vai fazer boca desse tamanho. Ela vai fazer uma boca que seja proporcional ao rosto dela. Porque é meu nome que tá lá. Quando as pessoas olharem aquela boca de bico de pato, ou que o pessoal brinca boca de salsicha, Sim. onde você fez? Com o Dr. Robson. Ficou feio. Então, eu não deixo. Eu tento alinhar a expectativa do paciente sempre. Então, essa conversa um pouco mais prolongada, que ele fica um pouquinho mais agoniado, é para eu tentar entender o que ele veio buscar aqui. Não simplesmente, tá bom, é só passar o cartão aqui e vamos. Inclusive, tem até uma história bem legal, que tem um amigo que ele fazia Botox, né? Mais de 6 anos. Super vaidoso, cara, bonitão, assim. Amigo meu de longa data. Desde 1995 nós somos amigos. Tô caguetando a idade aqui já, né? E aí eu falei pra ele assim, poxa, agora eu tô no segmento estético e tal. Aí ele falou, mesmo, você faz Botox? Ele falou, eu faço há mais de 6 anos. Agora eu quero fazer com você. E aí ele veio até o consultório. E aí a gente começou a bater um papo, tal, aquela coisa toda, fazendo anamnese. E eu comecei a explicar pra ele. Eu falei, olha, eu não sei se das outras vezes te falaram, mas aqui existe, quando a gente conta as rugas de cima para baixo, a segunda linha, a gente chama de linha C de convergência. Quem determinou isso... Linha C de convergência. Convergência, legal. Isso. Quem determinou isso é o maior anatomista da atualidade, Sebastião Cotofana. E o que essa linha quer dizer para mim? Ela quer dizer que acima da linha C de convergência, eu posso fazer aplicações de Botox, falar Botox para o pessoal entender, bem profunda, que aí eu consigo relaxar 100% das fibras musculares. E abaixo dela, por que não fazer? Para não pesar, para o cara não ficar com o olhar pesado. Então, a gente faz meia aplicação, bloqueando 50%, 60% da musculatura dessa região, para que ele consiga movimentar e não fique congelado, mexendo só os olhos. Então, fica uma coisa bem natural e, assim, o resultado é incrível, porque você relaxando essa parte, dificilmente você vai conseguir subir se essa está relaxada. Você não precisa bloquear tudo. Aí ele falou assim, poxa, ninguém nunca falou sobre isso comigo. Olha. Eu chego, preencho um papel, passo o cartão, aplico e eu vou embora. Olha. Então, isso já me deixou muito contente. Saber que nós estávamos começando com o pé direito, né? Fazendo direito. Legal. E quantas pessoas... Porque hoje, com o advento tecnológico, né? Com a tecnologia, as pessoas estão um tanto que imediatistas, né? Ela já olha... Primeiramente, né? Ela não vai buscar história
do profissional, como nós estamos fazendo hoje aqui no programa. Inclusive, indico aqui o Dr. Robson, tá, gente? Obrigado. Vocês, depois ele vai passar aqui os dados também, Instagram, para você curtir, compartilhar, para você também conhecer um pouco da história dele. Então, as pessoas vão aqui no preço. Sim. Né? E muitas vezes nós temos casos trágicos, né? Que chegam até a óbito. Né? Você tocou na questão do preço. O preço, assim, é claro que a gente sabe que impacta no bolso de todo mundo, né? Lá a gente facilita, a gente parcela e tal. Eu dou procedimento para o meu paciente que eu sei que se eu associar vai potencializar o resultado dele. Porque o que eu viso? Eu viso resultado. Se meu paciente ele sai feliz, se ele sai contente, eu costumo até brincar e falar assim, eu não embelezo ninguém, eu entrego felicidade. Porque se uma pessoa está muito feliz com o teu trabalho, ela vai falar no teu nome o tempo todo. Alguém olhar para ela e falar assim, nossa, você está diferente, você está mais bonita. Aí o Dr. Robson. Entende? A Sueli fala assim. Então, exatamente. A gente vai nos lugares, os outros falam assim, Su, você tá com a pele bonita. Ah, é meu biomédico. Ela fala, meu biomédico particular. Ela enche a boca. Então, é isso que eu busco, né? Entregar felicidade pra pessoa. É legal porque, assim, eu tava aqui no programa e eu falei, Su, e agora, né? A gente tem que dar sequência, né? Trazer mais convidados. Se você quiser pautar, por favor, né? Indica. Ah, então eu já tenho. Eu vou indicar para você o Dr. Robson, meu biomédico. Aí nós saímos daqui, fomos lá aqui numa loja, né? Inclusive, você precisa até comprar aqui um protetor facial, tal. Eu vou aqui e tal. São as orientações. Aí eu falei, que legal. Então vamos trazer o Dr. Robson, né? E aqui está, no Papo 360. Aproveitando aqui o ensejo, doutor, hoje nós estamos no Blick Studio, né? Como você pode acompanhar aqui. Se você quer ter o seu podcast, se você quer gravar o seu programa, se você quer também gravar a sua videoaula, a sua série, o seu documentário, está aqui a oportunidade no Blick Studio. Eu sempre digo que propaganda é a alma do negócio ou a alma do negócio é a propaganda? O que vale é você investir no seu negócio, ou seja, as duas convergem. Fazendo o investimento, dá certo. Se você quiser se tornar também um apoiador aqui ou um patrocinador do Espaço 360, é só entrar em contato com a gente. O telefone vai estar aí na tela, 11 95362 4739. E para fazer contato com o Blick Studio, é só falar com a gente. Nós vamos indicar vocês também para fazer aqui o seu podcast, gravar o seu programa, fazer aqui o seu documentário. Enfim, o Blick Studio é profissional ao extremo. Inclusive, hoje, diferente dos iguais, fomos servidos aqui com um chazinho na caneca do Blick. Olha aí, ó, para você que está acompanhando, né? Até o chazinho. Nós temos aqui o chazinho, o café, né? Você sempre vai ter aqui no Blick Studio. Doutor, aproveitando então, falamos da questão de bons profissionais, falamos também da solicitação das mulheres. O que você acha importante falarmos sobre a questão dessa sua profissão na biomedicina? O que mais você trata além da beleza? Bom, como eu trabalhei muitos anos na área hospitalar, né? Eu trabalhava com diagnóstico de imagem. Então, nós somos os olhos do médico. O que ele não consegue ver na parte clínica, olhando e apalpando e conversando, nós vamos mostrar para ele uma parte detalhada internamente, né? E aí, com auxílio de outro profissional, ele entrega o laudo e tal. Já na parte da estética, a gente faz um trabalho completamente diferente. Você mexe na autoestima da pessoa. Uma pessoa está meio chateada. Eu já peguei pacientes que tinham terminado o tratamento de câncer. Estavam completamente... Inclusive, uma doutora Simone foi lá, falou, pode postar minhas fotos e tudo, não tem problema nenhum. Eu que seguro um pouquinho, assim, os antes e depois, porque eu gosto de preservar o meu paciente e tal. E mesmo ele autorizando, eu seguro bastante. Então, assim... Ela saiu de lá super satisfeita. Ela falou, poxa, eu faço toxina botulínica em outros lugares, eles não acertam aqui, o senhor acertou de primeira. Por quê? Porque a gente procura compreender a origem, inserção de músculo, onde o músculo começa, onde ele termina. Então, isso faz toda a diferença. E você vê a felicidade da pessoa, dela não ter que retornar depois de 15 dias para fazer o que o pessoal chama de retoque, retorno, enfim... O paciente não volta, eu tenho várias mensagens, eu mando, e aí, você não vai voltar? Eu preciso ver como é que ficou, porque eu gosto de tirar foto do antes e depois para ele ver o investimento dele, né? Fala assim, poxa, eu tava cheio de ruga, passou 15 dias, sumiu 90% das rugas. Aí eles falam assim, não precisa, tá muito bom, não vou voltar. Então é bem legal. Se eu puder tocar só no ponto que você falou de valores... Fique à vontade. Quando o pessoal procura valor muito baratinho, ano passado, perto do final do ano, que aí chega Natal, Ano Novo, essas coisas, o pessoal procura muito, né? Teve uma apreensão de mais de 3 milhões de produtos falsificados no Sul.
E esses produtos foram distribuídos pelo Brasil inteiro. Então, às vezes você vê uma propaganda que até é proibido fazer propaganda colocando valores. O nosso conselho não permite, né? Você vai atrás de precinho baratinho, tem que tomar cuidado. Que produtos falsificados estão soltos em todos os ramos e áreas possíveis. Inclusive, eu tô com a caneta aqui na mão, né? A gente vê também, eu acompanhei, vi a matéria dessas canetas que eles agora fazem também, dizem que são a caneta do emagrecimento. Claro que eu acho importante, mas se não tiver toda esses detalhes que você falou, né? A combinação, né? Porque muitas vezes eu paro para analisar também. Outro dia eu fui ao médico, né? Eu cheguei, não, tá passando dificuldade e tal. Aí ele, assim, fala. Aí eu disse para ele assim, como, doutor? Fala? Peraí, vou fazer o seguinte, vamos começar novamente? Aí eu saí, abri a porta, voltei. Bom dia, né? Eu já motivei ele, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Falei, doutor, aí agora mudou, né? Até a sua... Aí ele falou assim, não... eu falei, não, eu entendo. Né? Fica ali naquela coisa... Né? Então, o próprio médico, muitas vezes, ele tá sem qualidade de vida, né? Porque Sim. Se todo médico, por exemplo, eu acho assim, ó, que com tanto investimento, porque hoje não é falta de investimento na questão da saúde, porque para comprar medicamento tem. Agora, por que para fazer a prevenção? Porque, por exemplo, se a gente tivesse no posto de saúde, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, existem as academias ao ar livre. Agora, como é que eu vou colocar um senhorzinho de idade, já ali com seus 60, 70 anos de idade, para praticar ali qualquer tipo de exercício para fazer a sustentação ali do seu músculo, para ele ganhar massa muscular, se ele não sabe fazer exercício? Então, eu digo assim, se existisse pela Secretaria de Esporte, ou até mesmo pela Secretaria de Saúde, uma combinação intersecretaria, para que nesses espaços nós tivéssemos, estou dando até a ideia aí, para que tivesse os estudantes, os estagiários, né? Eles poderiam estar recebendo ali, né? Porque hoje tem agora, parece que o atual prefeito está fazendo isso, né? Dando oportunidade no executivo, né? Para que tenha assim, o estágio, né? O primeiro emprego. Mas assim, por que não? Junto à saúde, eu vou falar caminhada porque eu trabalho com cães, né? Por que não a caminhada? Até pode levar o cãozinho também, a caminhada com seu cãozinho faz bem, mas a caminhada, ali mesmo perto de onde eu moro tem um local onde eles podem caminhar, e se você tem alguém orientando, né, alguém que esteja ali, olha, pessoal, vamos fazer aqui o aquecimento. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar a questão do bíceps, né? Hoje Você pergunta para um adolescente, né, onde é o bíceps, ele fala, o quê? Que é isso? Que é isso, né? Na escola onde eu estudei, ali no Colégio Nossa Senhora dos Remédios e também no Colégio Maria Augusta Siqueira, na minha época, né? Eu que sou já um jovem senhor, 54 anos de idade, esse ano completo 55. Jovem. Nós tínhamos na escola... organizações sociais, políticas e brasileiras. Tínhamos também educação moral e cívica. A gente tinha aula de etiqueta, de como se portar, de como entrar, de como falar com as pessoas. Outros tempos. E hoje, com essa questão do imediatismo, a questão da tecnologia, os próprios profissionais estão deixando de ter qualidade de vida. Sim. Porque eu mesmo cheguei lá, o que você falou, a primeira impressão, né? Eu já olhei lá, o médico gordinho, né? Com uma saliência, né? Doutor, e aí, né? Enfim, aí eu perguntei para ele, por que não tem essa coisa do trabalho em secretaria? Porque assim, a gente vem aqui, toma remédio, né? Esse é um ponto que eu bato muito na tecla. Ninguém quer saber a origem. Qual o gatilho que você desenvolveu isso? Não sei se você lembra que a gente conversando sobre diabetes, eu falei assim, Sandro, tem um fundo emocional, precisa pesquisar. Não é só porque... o cara comeu muito carboidrato, danificou as GLUT4, que são os receptores celulares que pegam o sangue quando passa na corrente sanguínea e joga para dentro da célula. Quando o cara come muito carboidrato, você danifica essas GLUTs, principalmente a GLUT4, e ela para de puxar o açúcar para dentro da célula. Você, com um acúmulo de açúcar no sangue, você vira diabético, tipo 2. Eu estava hoje sou... Mas qual que é o gatilho disso? O que desencadeou? Foi só a comida mesmo? Não, eu acho que não. Você acha que alguém vai sentar com você e falar assim, Sandro, vamos conversar, vai, cara? Ele vai falar o quê? Tem uma caneta aqui, não sei o que lá, não sei das quantas, não sei o que lá, não sei das quantas. Você aplica na barriga, o índice glicêmico baixa. Tá, mas você tá só medicando. Qual que é a origem disso aí? Realmente você é um cara que come muito carboidrato? Porque, assim, não sei se o pessoal de casa sabe, mas se você chegar para um carboidrato e perguntar
que você vai ser quando crescer? Ele vai falar assim, vou ser açúcar, vou virar açúcar. Então, todo carboidrato vira açúcar no sangue, hein? Cuidado. Legal. Então, é isso. As pessoas não querem saber a origem, causas. Elas querem... Ah, tô com dor de cabeça, toma isso. Mas qual a origem dessa dor de cabeça? Você passou um estresse no serviço. Às vezes, a pessoa nem percebe que ela teve um conflito lá. E aí, a cefaleia vem depois. Mas assim, vamos voltar ao começo do seu dia. Você acordou, você se estressou com alguém no trânsito, você não tomou café direito, o que aconteceu? Vamos voltar lá? Porque se você for ficar medicando, daqui a pouco você tem uma doença no fígado. Você tem uma cirrose medicamentosa, de tanto medicar. Entendeu? E você nunca foi buscar a origem. E aí tem certos órgãos que são órgãos nobres. Você não consegue viver sem ele. Como é que faz? Muito importante. Então, esse é um ponto que eu sempre busco, assim, resgatar do meu paciente. As suas dicas são muito importantes. Inclusive, eu vou mostrar aqui, pessoal. No dia 12 de janeiro, eu fui até o Carrefour, né, aproveitar, né, o zero estoque e comprei aquelas bolachinhas, né, de uma marca, né, não vou falar o nome. E aquele detalhe, você não come uma, aquelas estrelinhas de chocolate, né? E aí para complementar, eu tomei uma bomba, né? Que é um suco de uva, né? E aí misturou, e aí, pessoal, para quem está observando aqui, olha, eu tive uma paralisia, o doutor me corrige, doutor, se o senhor quiser falar, eu tive uma paralisia, as minhas pálpebras, elas tiveram um curto-circuito, né? Sim. Apagaram. E eu fiquei agora retomando novamente com os exercícios, né? Ainda tenho uma certa dificuldade para enxergar, mas é isso aqui, ó. É isso mesmo. Tá? Então, mas já tá voltando. Tá voltando. Então, muita atenção, muito cuidado para você que já... E doutor, feito um estudo, parece que 50% da população brasileira tem diabetes e não sabe. Não sabe. Simplesmente vai vivendo, vai passando sintomas, dorme, acorda, fica naquele automático, né? Não tem um autocuidado. Não vai fazer exames periódicos uma vez por ano, não sabe. A alimentação está cada vez mais precária, crítica. Eu gostaria que o senhor... Eu meço a minha glicemia e eu creio, em nome de Jesus, que ela está entrando num controle, né? Geralmente tem dia que ela está 128, varia 140, 154. Para quem teve a 500, gente, 500 diabetes, quase que eu fui para o espaço. E aí o que acontece, né? A gente tem esse descuidado, principalmente nós homens. Atenção, você homem, vai fazer os seus exames. Se você já tem mais aí de 45 anos, faça o exame de próstata, faça os exames. Se você ama viver, entendeu? Faça os seus exames. Para com essa coisa de constrangimento. Eu até brinco, né? É uma bobagem. Eu até brinco com o médico. Toda vez que eu vou lá, eu peço o telefone dele, né? Mas ele não me passa, né? Mas tudo bem. Para quebrar o gelo. Porque, assim, a gente tem esse preconceito, né, doutor? Tem essa barreira ainda, né? Principalmente os homens, eles não fazem exames periódicos. É quando tá morrendo, aí vai. Exatamente. Ainda eu até brinco, né? Eu falo com a minha esposa assim, tudo que é grande começou pequeno um dia. Então, se você tá com um baita de um problema hoje, você pode ter certeza que foi apenas um negocinho que você não cuidou e ele foi aumentando e virou uma bola de neve. E esse aqui foi o segundo alerta, porque eu tive também, em 2016, uma paralisia facial de Bell's. Então. O rosto ficou todo desprumado, né? É uma coisa... Eu fiquei quase 6 meses para voltar, mas o médico falou assim, olha, graças ao seu dom, né, de falar... Porque eu movimentava, então eu ficava em casa, eu falei, não, eu ficava que nem o senhor, não aceito. Hoje, se você falar assim, Sandro, aceita um chicletinho? Pelo amor de Deus. Porque, não, obrigado. Foram tantos chicletes que eu tive que mascar, né, e fazer os exercícios, né, da fisioterapia. Agora, doutor, uma coisa que a gente não tem um certo cuidado, né? O senhor poderia explicar pra gente a questão a diferença nos exames da glicemia, né, glicada, né, e da glicemia que a gente mede normal, porque assim, a glicemia glicada, né, é aquela que a gente tem... Ela vai bater um martelo para dizer, ou não é? A minha tava 12, doutor. Sim, aí ela tem um padrão lá, normalmente vem um número de referência 5 a 6, né? De acordo com o laboratório. Tem laboratórios que usam esse valor de 5 a 6, tem outros que usam outros, né? Essa que você mede no dia a dia, é assim, se você tiver um descontrole emocional, passar um estresse, já aumenta. Porque já percebeu que os exames laboratoriais são feitos todos de manhã? Sim.
Você não tem estresse, você acabou de acordar, você tá bem, você tá tranquilo, dificilmente vai dar alteração nesse horário. E quando você vai lá e mensurar a diabetes à tarde, você já passou por uma série de eventos, então ela pode dar uma alteração. E aí a glicada, ela assim, é padrão ouro, ela que bate o martelo, é ou não é? É a hemoglobina glicada, né? Hemoglobina glicada. Eu tive que aprender, Tá doutor. aprendendo os nomes Eu tive que aprender os nomes, porque eu sou um cara assim, Estravalinho. eu gosto depois que aconteceu, né? Eu fui buscar informação. Você fica mais atento. Eu fico mais atento, porque assim, o médico falou assim, ó, mudança radical. Isso que você falou de buscar e querer saber, eu tinha um professor meu de imunologia, ele falava assim, você precisa saber ler um hemograma. Preciso saber tudo? Não. Você precisa saber ler para sobreviver. Então, na vida, a gente precisa saber algumas coisas para sobreviver. Não é eu dizer para você assim, toma isso aqui que você vai ficar bom. Você vai lá simplesmente e toma. Você tem que ser questionador. Mas o que tem aqui nessa composição que vai fazer eu ficar bom? Mas por que eu vou tomar isso aqui? Por que eu tenho que tomar de 8 em 8, 7 dias? Por que isso aí? Então a gente tem que ter esses questionamentos, não simplesmente ir lá, colocar pra dentro e Eu sou muito questionador. ficar Inclusive, os 3 acontecer. dias que eu fiquei internado lá, os caras falaram assim, você tá fazendo curso pra alguma coisa? Porque assim, você sabe muito Você mais começa que a eu. aprender, Você sabe muito mais. Porque ela vinha pra ver o medicamento, eu falei assim, por que essa quantidade de medicamento, né? Que medicamento foi esse? Então, pode me mostrar a caixinha? Ó, uma vez eu tava com uma falta de ar tremendo, né? E tinha uma parede em casa que o cara quebrou uma caixa d'água em cima e ficou úmido toda a parede, mas eu não percebi, porque isso aí você trabalha, volta, dorme. Uhum. E aí começou a me dar uma falta de ar, uma falta de ar, uma coisa, eu corri pro hospital, 3 e pouca da manhã. Aí chegou lá, eu era estudante ainda de biomedicina, e naquele mérito do meu professor, você tem que aprender para sobreviver, né? Fizemos a coleta de sangue e tal, e na hora que saiu o exame, eu falei, falei, e aí, doutor, o que eu tenho? Ela falou, você não tem nada, tá normal, tudo normal. Eu falei, posso dar uma olhadinha no hemograma? Estudante, tá, curioso, né? Aí fui lá e tem algumas células, né? E tinha lá o eosinófilo. Eosinófilo é uma célula que, se você tiver um processo alérgico, ela vai estar aumentada. Aí eu falei pra ela, doutora, e essa eosinofilia aqui? Ela, o quê? Aí eu falei, doutora, faz o seguinte, é 3:30 da manhã, me dá aqui meus negocinhos aqui, eu vou embora. Porque eu já sabia que era só um processo alérgico. Então eu tomava um antistamínico, baixa o eosinófilo, para com todas aquelas reações químicas do corpo. Uhum. E fui embora. Tem que aprender para sobreviver. É importante. Inclusive, assim, até na leitura, quando você for colher o exame, principalmente de urina, faça a asepsia do local, Sim. porque é o seguinte, no meu constou, né, a questão de bactérias, né? Sim, é normal. E assim, porque a menina só instrui você, você despreza o primeiro jatinho, depois você... Não, Mas tem que o fazer certo é fazer a antisepsia. asepsia para que... Então, até nisso, né, na leitura, a gente consegue entender, né? Minha Você irmã sabe. também, que é biomédica, a doutora Gabriela, inclusive, aproveitar Boa. aqui também, mandar um beijão para ela. Já fiz o seu merchan para ela também, Um abraço para para você. que vocês Viu? possam conversar. Ela está investindo muito nessa coisa de conhecimento. Eu falo assim, irmã, eu gostaria de ter essa vontade, essa gana, porque tudo que é curso, tudo que é imersão, Ela tá dentro. ela tá dentro. E é legal isso, né, doutor? Claro, precisa. Assim, o mercado, a gente está numa era tecnológica, tudo evolui muito rápido. Então, se você piscar, você ficou para trás. Gabi, ó, já estou fazendo aqui o intercâmbio para que você venha Vamos lá. conhecer, bater um papo aqui com o Dr. Robson Oliveira. Doutor, caminhamos ali já para os minutos finais, 48 minutos. Opa, passou rápido, a hein? gente achou que não ia ter assunto, mas se deixar, a gente tem assunto para mais podcasts, né? E espero que esse não seja só... Pare por aqui, eu espero que nós tenhamos oportunidade Vamos lá. para trazer mais conhecimento, mais informação, porque o nome do programa é esse, né? Espaço 360 Papo com Informação. Eu gostaria que o senhor fizesse agora uma explanação importante, que eu sei que, dentre as informações, eu não sou detentor de todo o conhecimento da sua área, mas, assim, alertas, dicas, toques, fique à vontade falando ali com os nossos web telespectadores. Bom, assim, é o que a gente sempre fala, né? Você vai buscar um profissional, vai lá, dá uma olhadinha no Instagram dele. Não fica só naquele, antes e depois, porque filho bonito todo mundo quer mostrar, né? Então você tem que procurar, assim, a história, que nem Obrigado aqui ao Espaço 360, que deu a oportunidade de eu falar um pouquinho da minha trajetória, assim. Eu sou profissional da área da saúde há mais de 13 anos, né? Então a gente já viu muita coisa, viveu muita coisa. Continua aprendendo, porque a gente nunca vai saber nada, mas, assim, a gente tem gana de conhecimento, a gente está sempre buscando. Então você tem que buscar esses tipos de profissionais, né?
não ficar muito naquela coisa do preço, porque o preço você tem que tomar muito cuidado, tem muitos produtos falsificados, então tem que ter esses cuidados aí. Bom, e, claro, né, procure o Dr. Robson Oliveira. Você está localizado aonde aqui, doutor? Eu tô na Avenida Hilário Pereira de Souza, 406, Jardins do Brasil, aqui antes do Shopping União. Ah, O interessante. 26º andar, lá é lindo a vista. Tanto é que quando eu recebo meus pacientes, eu falo, conhece Osasco de cima? Não, então vem aqui. Aí vai lá na sacada, olha aquela vista, coisa linda. Legal. Bom, o Instagram, para quem queira, tá aí, tá vendo o programa e quer, tá vendo o podcast e quer, de repente, saber um pouco mais da sua história, saber... Esse programa vai estar lá também, os cortes vão estar lá também. Vou passar para você lá. Para quem quiser te acompanhar... É o robsoliveira.bioesteta. Esse é meu Instagram. E aí você me acha no Facebook, TikTok, tá tudo linkado lá. Eu mesmo já estou seguindo lá. Bem legal. Bom, Espaço 360, papo com informação. Se você quer contar a sua história, se você é um empresário, um empreendedor, um visionário, eu convido você a vir fazer parte do podcast Espaço 360. Você vai sentar aqui como o Dr. Robson Oliveira, contar, né, a sua trajetória, né, e participar conosco aqui, contando sobre o seu nicho, o seu mercado, o seu produto, a sua marca, o seu evento. Esse é o programa conhecido, né, na região como Espaço 360. Eu sou o Sandro Tibe, web apresentador, e conto com você aqui no programa Espaço 360, papo com informação, esperando por você. Assim, até a próxima e que você esteja conosco, participando e assistindo os nossos podcasts. Valeu, até a próxima.